Está a filmar? Vamos fazer uma corrida, Henrique. Olha, mais uma. Ai, que figuras! Mauro e Henrique no speed. Mano, desce-me. O que é que estás a fazer? Bora, Mauro, arranca. Mete a terceira! Está-me a ligar, estou-me a cagar. Oh, vou atender. Bora, Mauro. Vinte, vou. Eu já estava a perder balanço, pá. Está a ver aqui aos balões. Sim. Ai. Mauro, estás um bocadinho torto, não? Ai.